bem. Tá, já. Alô? Tá ligadinho? Legal. Caminhando com Francisco. É uma parte da biografia de Francisco que nós vamos comentar, que nós vamos falar. Ele veio em plena Idade Média. A Idade Média foi a Idade das Trevas. Começou em 476 e foi até 1453. São Francisco de Assis nasceu em 1182. Por que trazer São Francisco de Assis? Ele nasceu em 5 de julho e nós estamos hoje terminando o mês de julho. Então, ele estaria de aniversário dia 5 de julho. Quem foi São Francisco? São Francisco foi um espírito, um apóstolo que acompanhou Jesus. João, evangelista. Por que evangelista? Porque ele também foi responsável pelo Evangelho. Irmão de Tiago e de Pedro. Quando ele era ainda João Evangelista, ele era um espírito tão iluminado que o livro de Miramês, a quem eu sugiro, se alguém quiser ler bastante sobre São Francisco, João Nunes Maia, Miramês. Esse assim, ó, Francisco de Assis. Mas um livro, sabe quando vocês querem dar alguma coisa gostosa a alguém? Esse livro aqui, José Carlos de Luca. Ele fala sobre São Francisco. Muito acessível. Então, Francisco nasce em Assis, esse que foi João Evangelista, em plena Idade Média. Na Idade Média, existia tantas atrocidades, tantas pessoas eram sacrificadas com certa crueldade. O que vocês podem imaginar? Pessoas sendo esquartejadas aos poucos para que a dor fosse disseminando. Não vou dizer mais nada. Atrocidades. Esta fase imperou todo esse tempo. E se estabeleceu principalmente na França, na Espanha e Portugal. Uma das pessoas que se destacaram negativamente na Espanha, Torquemada, para quem já ouviu falar. Crueldade, muita crueldade, prazer em fazer as pessoas sofrerem. Francisco então vem, que é o João Evangelista, vem através de Pica Bernardone, nasceu em Assis. Dizem que no momento que ele estava para nascer, sua mãe esperando, com dores e dores, ele não nascia, não vinha. Bate na porta e uma escrava vai atender, porque Francisco estava nascendo num lar muito rico, com muitas posses. E esse mendigo que bateu a porta, diz a escrava, a funcionária, diz para a dona que o bebê precisa nascer no estábulo. Então, eu acho que é essa forma de trazer o Caminhando com Francisco, nos convidando a caminhar com Francisco. Que Francisco? O Francisco que foi um santo? Não. O nosso Francisco, aquilo que nós podemos ser, vamos trazer para nós. Então, Francisco nasce num estábulo, porque ele queria ser simples, como Jesus que nasceu numa manjedoura. Ninguém reconheceu
se o mestre dos mestres, o Cordeiro, iria nascer numa manjedoura, no meio de animais, isso não seria possível. Por essa razão, ele não foi reconhecido. Então, aquele menino de Assis vem numa manjedoura, num estábulo, nasceu entre os animais. Não se imaginava que seria assim. Neste livro que eu recomendo a vocês, mais uma vez, do José Carlos de Luca, muito fácil de ser adquirido, ele nos diz que até os 20 anos, mais ou menos, Francisco era um homem, um jovem, que aproveitou a vida. Gastava, fazia festas, não tinha nada daquele João Evangelista. Quem era João Evangelista? Foi um apóstolo do Cristo, que escreveu o Evangelho. Aquele homem que conseguia falar com os animais. Então, como é que a gente vai compreender que até os 20 anos Francisco se dedicava a festas, a sair, a namorar, vamos dizer assim, e não tinha aquele compromisso que o João Evangelista tinha? Isso nos faz compreender que quando nós reencarnamos, nós nos obliteramos, ficamos com a mente como bloqueada daquele conhecimento que nós temos. Francisco, então, aproveitou a vida. Um dia bate a porta, melhor dizendo, vai na loja dele um mendigo. E o mendigo pede alguma coisa para ele, um dinheiro, alguma coisa assim. Ele disse, não tenho, pode ir embora. E ele, lembremos nós, para quem já leu, o pai dele, a loja dele, vendia os tecidos mais finos que a gente pode imaginar. Era assim que ele se vestia. Mas, nesse momento, ele sente um toque. Pensa bem, não, eu vou dar alguma coisa a esse homem. Ele corre em direção ao fundo da loja, ou a uma prateleira da loja, corta tecido e leva aquele senhor. Mas aquilo tudo só foi um despertar. Durante todo o tempo que Francisco, nesse interstício entre o nascimento e a formação do São Francisco de Assis, ele continuava caminhando por Assis, porque ele sabia que não eram aquelas festas que estavam fazendo ele feliz. Não eram aquelas oportunidades de gastar o dinheiro, de lapidar o dinheiro do pai, que estavam deixando ele. Parecia que tinha alguma coisa a mais. Vamos fazer um parênteses. Nós que estamos aqui agora, muitas vezes somos chamados, mas eu não posso fazer nada. Querem ver uma coisa? Eu não sei aqui, mas em Porto Alegre a gente muitas vezes vem alguém que está cuidando do carro e vem ao teu encontro e tu atravessa a rua para não dar nada para ele. Tu quer fugir. Ou vem algum mendigo, como eu já ouvi uma pessoa dizer, um mendigo bateu a porta pela manhã e disse assim, a senhora tem um pouquinho de café para mim? Aí a pessoa disse, contando para mim, eu não faço café nem para mim, vou fazer café para ti. Vejam vocês, é esse Francisco que estava na loja, cheia de tecidos, que o homem pede uma esmola, alguma coisa assim, e ele diz, não tenho. Mas depois a voz, aquela voz da consciência, a nossa voz, o nosso espírito, aquela semente que nós trouxemos desde que nascemos, aquela responsabilidade nossa em nos melhorarmos, grita mais alto.
E aí ele foi ao encontro, e nós vamos ao encontro daquele pedinte. Vamos ao encontro daquele que cuidou o carro e dissemos alguma coisa. Não, hoje eu não tenho, mas da próxima vez eu terei e já vou trazer para ti. Isso são as nossas mazelas, são as nossas dificuldades, e nós que somos espíritas, que conhecemos o Consolador, que sabemos as dificuldades que hoje nós estamos passando, e muitas vezes nós viemos a essa sociedade em busca da fluidoterapia, o passe, viemos em busca de uma palavra amiga, de um abraço, de um sorriso, de um afeto. Este é o Francisco que está em nós. Esse é o nosso Francisco. Mas voltemos para São Francisco de Assis. Ele continuava caminhando por Assis, até um dia ele se deparou com uma igreja chamada São Damião. Essa igreja tinha rachaduras. E ele se ajoelha e olha para o crucifixo e parece que Jesus vem ao encontro dele para falar com ele. Parece que ele diz alguma coisa. E Jesus, no seu pensamento, diz: Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. E ele entendeu que era a reconstrução da igreja física. Ah, mas ele foi fazer. Ele realmente pegou o dinheiro do pai e começou a reconstruir aquela igreja de São Damião. O pai veio um dia até ele e disse: não é possível tu fazer isso, eu tinha tanta expectativa contigo, ser o herdeiro dos meus bens, do meu comércio, e tu estás aí dando uma de pedreiro, trabalhando como pedreiro, com as mãos calejadas. E aí Francisco disse: não, eu não vou usar o seu dinheiro. E ele começa a pedir na comunidade, pedir dinheiro para reconstruir a igreja. Ele reconstrói a igreja, mas aquilo também não parece que não é isso que eu estou precisando fazer. São Francisco, ele constrói a sua espiritualidade. Embora ele sendo João Evangelista, um espírito destacadíssimo junto com Cristo, mas ele ficou com aquela mente obliterada no momento da encarnação. Então ele precisava descobrir qual a finalidade, qual o objetivo, qual a mensagem de Deus para ele naquele momento. Então, um dia Francisco, indo na fazenda do pai, vejam só aí, eu trouxe esse caminhando com Francisco, não para nós ficarmos pensando, São Francisco de Assis está lá, não. Vamos tentar caminhar a nosso modo, da nossa maneira, caindo e levantando com Francisco. Um dia ele vai na fazenda do pai, chega lá e vê as pessoas trabalhando, sem terem horário para alimentação, trabalhando diuturnamente. E ele diz para o capataz, o capataz pergunta: tem alguma ordem do seu Bernardone? Sim, eu tenho uma ordem. Todas as pessoas subirem para comerem no salão, no refeitório. Mas ele não faz isso, ele não, mas hoje vai ser. Aí ele fez, eu tenho que correr. Ele fez um discurso, sabe, muito, muito bonito para acolhimento daquelas pessoas. E ele não conseguia entender por que aquelas pessoas não tinham os seus direitos preservados. Aí, nesse mesmo momento, Cristo vem, porque aí ele era um espírito evoluído, muito evoluído. Cristo se aproxima dele pelo pensamento e diz assim: Francisco, todas essas pessoas estão
aguardando o tempo deles, seria isso. Tu não podes dar a eles aquilo que eles não têm a capacidade de compreender. Vou pegar um outro exemplo ainda. Quando Kardec pediu, numa das vezes que ele estava escrevendo o livro dos Espíritos, ele pediu, não foi ele, Dr. Bezerra de Menezes, pediu aos amigos espirituais que fizesse o favor de um determinado filho de uma pessoa amiga, trabalhadora, que ele pudesse ir para um mundo espiritual melhor aonde ele se encontrava. Por isso que nós não damos pulos. O que aconteceu daquele jovem que foi levado para um mundo espiritual melhor? Ele simplesmente não tinha condições de absorver, de conseguir usufruir daquele ambiente. Se nós hoje pensarmos, por que eu estou nesse planeta tão difícil agora? E eu trouxe exatamente isso da Idade Média para mostrar o seguinte: neste momento da Idade Negra que o mundo, que a história do nosso planeta vivenciou, neste momento Jesus traz São Francisco de Assis na Itália. Se nós nos perguntarmos, nos questionarmos, hoje, por que nós estamos vivendo nesse planeta tão conturbado? Guerras, insegurança, a família sendo atingida, eu não vou dizer outras coisas, nem de política, nada. A família, onde nós devemos defender a bandeira família, é muito importante a família. Neste momento nós viemos aqui e poderiam algumas pessoas dizer, mas eu não quis vir. Não, você veio, se comprometeu, assim como nós, médiuns, nos comprometemos a vir aqui fazer o melhor de nós. Por quê? Nós somos pessoas especiais? Não! Nós somos pessoas que falhamos em algum outro momento e agora viemos com esse objetivo de não falhar. Oxalá, não falhar. Então nós, que aqui estamos nesse planeta, neste momento, com tantas inseguranças de todos os lados, assumimos esse compromisso, assinamos em cartório, vamos dizer assim, assinamos esse compromisso de virmos para catapultar, para auxiliar, para arregimentar forças e conseguirmos vencer, como aqui na Idade Média. Francisco, com as suas habilidades, construindo a sua espiritualidade, ele conseguiu. Aí poderiam alguns dizerem, mas eu não sou São Francisco. Sabemos, não somos. Nós estamos construindo a nossa espiritualidade. Nós vamos encontrar muitas dificuldades, com certeza, assim como ele encontrou. Um dia, Francisco ainda não era aquele homem, São Francisco de Assis. Ele estava a cavalo e ele encontra um leproso caminhando no sentido contrário. O leproso diz a ele, uma esmola. E Francisco, aquele Francisco que depois se modificou, jogou uma moeda. E o homem continuou pedindo a moeda. Ele desce do cavalo, vai ao encontro daquele homem, um leproso, todo deformado, rosto deformado, e beija o seu rosto. Fétido, porque
As chagas são purulentas. O odor é nauseante. E Francisco faz isso. Vocês vão dizer, mas Francisco, Madre Teresa de Calcutá também fez. Irmã Dulce também fez. Podiam não ser leprosos, mas eram os espíritos muito doentes. Numa das vezes que a Irmã Dulce, da Bahia, óbvio, né? Ela foi pedir algumas coisas para as pessoas, dinheiro, alguns alimentos, e uma pessoa cuspiu no rosto dela. E ela limpou o rosto e disse, isso é para mim, porque eu mereço. E para os meus pobres, o que o Senhor tem para dar? O homem entrou, envergonhado, e trouxe alguma coisa. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui o tempo todo acompanhados por Deus. Deus está conosco e nós estamos em Deus. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Mas eu fiz um parêntese e esqueci daquela fazenda. Lembra que eu estava falando um pouquinho de tempo? Aí o Francisco estava na fazenda e se questionando daquelas pessoas. Aí Cristo diz a ele, procura sentir a mente de algumas pessoas. Escolhe uns e sente a mente. Sente o que ele está pensando. Uns eram tão simples, tão imaturos, a evolução tão imatura, tão pequena ainda, espíritos bem que estavam iniciando, que eles eram, como diz no livro do Miramês, como burros carregando. Outros, olhem só, outros eram senhores, sabe? Aqueles que estavam acostumados a mandar, a castigar, estavam ali. Tendo que vivenciar a humildade, tendo que vivenciar o trabalho, aquele trabalho que eles impuseram aos outros em outro momento, no passado. E aí Deus, que sabe tudo, que sabe as nossas necessidades, que sabe a nossa aprendizagem, aquilo que nós precisamos caminhar para chegar lá, no outro lado, e podermos amar o nosso irmão como nós nos amamos, precisa dessa vida, dessas experiências. Esse é o Francisco. Esse é o chamamento que Deus nos coloca nesse momento, em uma terra de transição, em que nós sabemos que estamos vivendo a transição, em que Divaldo disse que a guerra da Ucrânia do Putin, a Rússia, acelerou a transição. E agora vou comentar mais uma coisa importante. O mundo astral inferior. Procurem isso na internet. Procurem mesmo. Acho que nada que a gente diz aqui tem que ser aceito, tem que ser questionado. Será mesmo? Vou procurar no livro de Kardec. Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, Céu e Inferno, seja lá o que for. Vamos procurar. Será que é mesmo? Então, o mundo astral inferior está agindo desesperadamente, como aqui eles estavam agindo, para conseguirem permanecer, influenciando os nossos pensamentos, influenciando a nossa vida. Vocês ouviram hoje a leitura O Silêncio? A gente muitas vezes tem que silenciar
silenciar os pensamentos para nos ouvir. Para ouvir o grito da fome que Francisco ouvia. Numa das vezes que chegou ao local onde Francisco estava, uma pessoa, uma senhora magérrima, como Francisco também, pedindo por alguma coisa. E eles não tinham nada, absolutamente nada para dar de comer a ela, nem para eles. Ele disse a um frade: pega o testamento. Mas o senhor vai dar o testamento para ela comer? Não. Vende o testamento, mas aquele testamento que é o único que nós temos para ler, e vamos comprar uma comida para ela. E uma nas derradeiras oportunidades de Francisco, tem muita coisa mais. Gente, esse livro aqui, sabe aquele docinho? Quem gosta de churrasco é aquele churrasco gostoso, assim, a paleta, sabe o quê? Quem gosta de docinho, como é um quindinho, isso aqui é um quindinho, de tão bonzinho. Francisco estava magérrimo. Ele tratou muito mal o corpo dele. Ele tinha malária, porque na época ele ficou preso, não fez nada de mal, né, mas foi preso. Ele andou no Oriente, teve um problema chamado tracoma, isso impediu que ele enxergasse normalmente. E dizem que aquelas úlceras que ele tinha, que era da lepra que ele havia adquirido. Francisco vem vindo para Assis. E aí ele vem vindo num burrinho. Como naquele dia ele nasceu no estábulo, parecido com aquele grande espírito que nasceu na manjedoura, ele vem vindo num burrinho para Assis. Ele estava já sabendo que seria seus últimos momentos. Ele passa, não conseguia mais caminhar. Passa por ele um senhor levando uma ovelha. E ele pergunta àquele caminhante: o que o senhor vai fazer com essa ovelha? Vou vender para o abate, porque eu preciso de dinheiro para a manutenção da minha família. Ele tinha um manto. Dá o manto a esse caminhante e diz: venda e consiga o dinheiro e não abata essa ovelha. Quando nós encontrarmos, ele tinha dificuldades, ele tinha dúvidas, ele tinha medo, ele tinha fragilidade também, mas ele era um homem alegre permanentemente. Como ele era alegre? Nós, quando alguém vier ao nosso encontro, um pedinte, aquele que é invisível, que eu possa avaliar a minha vida e pensar: o que eu tenho? Eu agradeço pelo que eu tenho? Será que vocês, unanimamente aqui nesse salão, agradeceram hoje por estarem com a possibilidade de abrir os olhos e enxergar, de se locomover? Quando a mãe existia, a minha mãe, e eu chegava aqui no ônibus, se tivesse um cadeirante ali e um motorista não estivesse com vontade de levar a pessoa para cima do ônibus, ela ficava no frio, na chuva, porque não tinha. Nós caminhamos. Então, o título de hoje é um convite para nós, na nossa simplicidade, nos despojarmos. E eu estou passando, mas quando alguém, nós vamos encontrar talvez hoje, alguém que peça um pão, alguém que peça um agasalho, mas também podemos encontrar alguém que peça um sorriso, um abano, uma prece. Orar por aqueles que estão no mundo espiritual inferior,
que se acende na escuridão. Pensemos. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, que possamos voltar dos nossos lares, amparados com muita paz. Que tenhamos condições de refletir, porque essas lições servem para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Que assim seja.